E aí, bora fazer esse dia ser bom? No Janeiro Inspirador de hoje, nós vamos falar sobre 2 passos que Napoleão Hill escreveu no seu livro Pense e Enriqueça. Nós vamos falar sobre esses 2 passos e tem uma coisa muito interessante que nós vamos falar sobre esse vídeo. Porque as coisas acontecem de maneira bastante interessante. Napoleão Hill, quando escreveu As Leis do Triunfo, ele falou sobre fé aplicada, ou seja, é você realmente acreditar que você é capaz de alcançar alguma coisa e você trabalhar por aquela fé. E eu até fiz esse vídeo esses dias, falei que essa fé não é aquela fé em Deus, não é você ficar esperando que algo vai acontecer, não, é você fazer algo que você realmente acredite e você olhar para aquilo e dizer assim, eu sou capaz de alcançar isso. Sobre essa fé que nós estávamos falando. Mas como nós falamos lá no comecinho desse processo de falar sobre Napoleão Hill, quando ele escreveu As Leis do Triunfo, ele ainda não tinha plena capacidade de escrever sobre isso, porque a missão dele não estava completa. Ele estava ali com 12, 13 anos de caminho. Se lembre, eram 20 anos que ele precisava de entrevistar as pessoas. Então faltava um pouquinho de bagagem para ele ainda. As Leis do Triunfo são muito boas? São. Mas os princípios que ele escreveu em Pense e Enriqueça estavam completos, praticamente completos. Então ele falou sobre fé de uma maneira diferente. E aí ele criou 2 princípios para falar sobre fé. Ele chamou de 2 princípios diferentes, ele nem sabia disso. Porque na época, lembrando que quando Napoleão Hill escreveu isso, estava ali no início do século XX. Então os estudos sobre a mente humana ainda eram escassos, não era uma coisa que acontecia de grande maneira ainda, né? Os cientistas não tinham trabalhado a mente humana. E ele falou sobre 2 coisas, eu vou falar sobre ela, mas eu preciso fazer uma introdução. Primeiro lembrar que nós estamos no Janeiro Inspirador e hoje é o dia 25 de 365 dias de 2026, um ano que a gente vai viver de propósito. Não se esqueça disso. O ano vai passando e as pessoas vão se esquecendo daquilo que planejaram, daquilo que desejaram, das resoluções. Não se esqueça disso. Nós estamos aqui por um único motivo. Nós vamos fazer de 2026 o melhor ano das nossas vidas. O ano que a gente vai alcançar tudo aquilo que a gente não alcançou. Vamos nessa. Dito isso, eu quero falar uma outra coisa sobre os 2 princípios que ele vai falar. Nós vamos falar sobre os princípios de Napoleão Hill. Ele escreveu o princípio sobre fé e um princípio sobre autossugestão. Eles parecem a mesma coisa. E dentro da mente humana eles funcionam de maneira diferente. Mas eu quero antes falar sobre, toda vez que eu falo sobre fé, eu trago um trecho bíblico que explica o que é exatamente a fé. Vamos lá? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Para quem é cristão, acredita na Bíblia como eu acredito, sabe que tudo aquilo que é vivido está escrito na Bíblia. Eu quero falar sobre esse trechinho bíblico sobre fé, vou destrinchar ele um pouquinho hoje. Então, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, o que é um fundamento? Fundamento é quando você prepara algo para você viver aquilo. Você, por exemplo, vai construir uma casa. Você começa pelo alicerce. O alicerce é o fundamento. A partir do fundamento, o alicerce de uma casa, você já entende o tamanho do que será aquele edifício, aquela casa. Se for um prédio de muitos andares, você vai ver um fundamento gigantesco. Ou seja, quem constrói um fundamento, ele tem a fé, né, de que ele vai construir um edifício sobre aquilo. Então, lá no comecinho de tudo, quando Deus deu a inspiração aos homens para escrever sobre as coisas, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, se você espera algo e tem fé, logo você se prepara para viver aquilo. E quando você tem o fundamento preparado, você sabe o que vai construir sobre aquilo. E nós estamos falando sobre o ano de 2026, que nós queremos viver muito mais do que nós vivemos nos últimos anos. Ou seja, prepara aí, prepara o seu coração com fé, acredita naquilo que você determina que vai acontecer e começa a travar esse fundamento aí para você construir em cima. E é a prova das coisas que se não veem. Como assim?
Eu não estou vendo e tem prova? É, exatamente. Sabe o que está escrito nesse trecho bíblico? Autossugestão. Ou seja, quando você tem realmente fé de que algo aconteça, você já consegue visualizar aquilo. Napoleão Hill dividiu em dois. Não sei se ele leu esse trecho bíblico para fazer isso, mas ele fez de acordo com as experiências das entrevistas que ele estava fazendo. Então, quando você pensar nisso, você vai lembrar. Falei sobre a gente não ter estudos humanos, e os estudos humanos hoje demonstraram que o cérebro humano, a nossa parte subconsciente, ela não trabalha com realidade, ela trabalha com sentimento, ela trabalha com aquilo que ela sentiu, com as impressões que aconteceram sobre aquilo. Ela não sabe se algo é real ou não. Eu já falei muito sobre isso no canal, tem muitos vídeos para trás falando sobre isso. Isso é uma coisa extremamente interessante e intrigante até, porque quando você vive algo apenas dentro da sua mente, você vai criando situações dentro dela que vão tornando você como se aquilo realmente tivesse acontecido. Eu costumo falar sobre quando a gente passa por uma situação ruim num sonho. Você tem um sonho com uma coisa ruim aconteceu. Quando você passa por aquele momento, por exemplo, se eu tenho uma sensação, eu estou aqui, eu passei na beira do lago. Eu vou colocar aqui que eu passei e um animal silvestre me deu um susto no sonho. Vamos imaginar aqui uma coisa bem tosca mesmo. Eu imagino um jacaré saindo aqui do lago, ó. Estamos aqui no lago. Eu imagino um jacaré saindo do lago e me atacando aqui. Eu tenho que correr, subir esse morro para isso. Eu tive um sonho. Os sonhos, eles trabalham dentro da nossa mente de maneira poderosíssima. Sonho de sonhar mesmo, sonho de tô dormindo e sonhei com alguma coisa. Sonhei com isso. Não é real. E nem tem chance de ser real, porque aqui não tem jacarés. Ok? Muito bem. Se eu sonhar com isso de domingo para segunda, quando eu passar na segunda-feira aqui e olhar para a mesma situação, para essa gradezinha, para esse poste, as coisas que vão me lembrar que existe um jacaré aqui, o meu coração dispara. Já viveu isso na sua vida? O coração dispara por algo que não é real. A nossa mente subconsciente, ela não sabe o que é real. Ela apenas sente. E se eu passei por aqui, na vida real ou no sonho, quando eu passar por aqui de novo e lembrar do jacaré, que não é real, meu coração dispara. Tem um monte de situações que já aconteceram na sua vida e o seu coração disparou por algo que não era real. E aí vem os dois princípios. Vamos falar sobre os dois princípios. Lembrando, na Bíblia já estava escrito, é a prova das coisas que se não veem. Nós vamos entender isso em autossugestão. Fé. Fé é o fundamento. Então nós já falamos sobre fé. E no primeiro livro que Napoleão Hill escreveu, ele falou sobre fé e deixou bem claro que quando você tem uma fé que você realmente pode alcançar aquilo, que você não vai falhar naquela missão, você vai criar caminhos e nada vai abalar você, nada vai tirar você do trilho daquilo que você realmente quer fazer. Então esse é o primeiro princípio, é fé. E aí ele melhorou isso quando ele falou no seu livro Pense e Enriqueça. Ele melhorou isso falando sobre autossugestão. O que é essa autossugestão? Autossugestão é você repetir para você mesmo que você vai conseguir alguma coisa. Hoje em dia, como isso já é algo muito estudado, quando Napoleão Hill escreveu isso não era estudado, mas como hoje é muito estudado, você vai ver facilmente, tem passado muitos vídeos na internet sobre isso. Uma pessoa que vai... esses dias vi um videozinho da Ivete Sangalo. Puxa, a Ivete Sangalo, sei lá, tem 30 anos de carreira, não sei nem quantos anos ela tem. Mas ela estava ali para começar um show e ela estava assim, falando ali consigo mesmo. Esse vai ser o melhor show da sua vida. Você pode, você é capaz, você vai conseguir. Você é incrível, você domina essa arte. O palco está aqui para você. Nada vai tirar sua concentração. O que ela está fazendo? Autossugestão. É algo que vai acontecer e ela está ali. Vai acontecer do jeito que ela se está autossugestionando. Aí fica parecendo que aquela coisa assim, né? Algum cético pode ouvir isso e dizer assim, mas isso é bobeira, ficar dizendo que as coisas vão acontecer, vai acontecer. Elas vão acontecer. Mas não é num contexto de que
Você vai acordar de manhã e vai dizer assim, hoje eu vou ganhar na loteria, hoje vai passar um avião e descer alguém de parque. Não é isso. Não é imaginar coisas, é imaginar coisas dentro daquilo que você deseja, que você vai trabalhar para acontecer e vai acontecer. E você vai se autossugestionar a acontecer da melhor maneira do mundo. Então quando ela faz isso, quando Ivete Sangalo faz isso, ela já domina a arte do palco, mas ela está dizendo, vai ser o melhor show da minha vida. Ela não está dizendo que vai ser um bom show, ela diz, vai ser o melhor. E isso faz com que a carreira dela dure eternamente, porque ela vai cada vez se sugestionando a fazer melhor do que antes. Porque o melhor show da minha vida significa, não importa se o de ontem foi maravilhoso, o de hoje vai ser maravilhoso, mais um. Algo vai ser melhor hoje. Ela autossugestiona. O show vai acontecer. Ela poderia ir apenas fazer o show. Pode ser bom, pode ser ruim, mas ela autossugestiona que vai ser maravilhoso. Quando ela faz isso, ela ativa uma área do cérebro que vai ajudá-la a trabalhar esse show da melhor maneira possível. Uma skatista esses dias, brasileira, ela bateu aí uma espécie de recorde, não sei como fala, ela conseguiu lá fazer uma manobra que ninguém conseguia, ela estava assim. Você pode, você se preparou para isso. Ó, eu fico até arrepiado, porque quando eu vi o vídeo dela eu achei super interessante, ainda mais porque ela é muito jovem. E ela olhou e disse, para ela mesma, ela falando sozinha, né? A autossugestão é isso, é falar sozinha, é coisa de doido, hein? Bora lá. E ela diz, se tem alguém que pode, esse alguém é você. Você treinou, você está aqui porque você é capaz. Vamos, ninguém mais pode, mas você pode. Essa é a sua vez, é o seu melhor momento. E ela está ali se autossugestionando, ela treinou aquilo. Mas ela está se autossugestionando para, naquele momento, ser a melhor manobra da vida dela. E ela vai e finaliza aquela manobra como ninguém conseguiu, mas ela conseguiu. Então o que eu estou dizendo para você sobre autossugestão? Primeiro a gente vai precisar ter um objetivo definido, né? Você precisa ter um objetivo definido. Porque não adianta você chegar e falar assim, 2026 vai ser o melhor ano da minha vida. Esse ano, nossa, esse ano eu vou explodir. Vai explodir no quê? O que você vai fazer? Você tem um objetivo. Eu estou falando sobre isso há muitos dias e eu espero que você esteja dando atenção sobre isso, porque no dia 1º de fevereiro nós precisamos começar os trabalhos para fazer as coisas realmente acontecerem. Realmente acontecerem. Então, não perde tempo fazendo coisas que talvez vão acontecer. Determine o que vai acontecer. A partir da determinação, você precisa começar a viver antecipadamente aquilo que você desejar. Então, se você desejar fazer uma viagem, por exemplo, comece a se imaginar naquela viagem. Hoje nós temos uma coisa muito interessante, que é a inteligência artificial. Inclusive eu falei que vou trabalhar inteligência artificial esse ano e eu já estou trabalhando, eu já estou fazendo isso. Não tem nada esse ano que vai acontecer por acaso na minha vida. Então eu disse que trabalharia inteligência artificial. Primeiro eu precisei trabalhar na minha mente, né? Porque eu não aceitava muito a ideia de inteligência artificial e agora eu entendi que é algo que pode me ajudar. É isso que ela pode me ajudar. Ela não vai fazer nada por mim, ela vai fazer pra mim. É diferente. Então eu estou trabalhando com IA e nós vamos falar sobre isso durante o ano. A partir de fevereiro eu vou falar muitas coisas que eu estou fazendo, compartilhando com vocês as minhas estratégias para que o ano de 2026 seja o melhor ano da minha vida. E aí, eu quero falar, você vai fazer uma viagem? Para onde você quer fazer essa viagem? Ah, quer fazer essa viagem, vou falar uma coisa simples, para Porto de Galinhas. Quer fazer essa viagem para Porto de Galinhas? Tira uma foto da sua família e joga na inteligência artificial. Coloca lá você em Porto de Galinhas, coloca você lá nas piscinas naturais de Porto de Galinhas. Bora, olha para essa foto todo dia e se autossugestiona. Sente a emoção de estar junto com a sua família fazendo uma viagem que você deseja muito. Você quer falar inglês? Esse é um objetivo seu? Quer finalizar o ano fluente em inglês? Imagine você lá no fim do ano assistindo um vídeo super interessante que você desejava assistir há muito tempo, mas que não tem tradução em português. Imagina isso acontecendo na tua vida. Comece a imaginar coisas. É um casamento que você vai fazer esse ano? Já está aí se preparando para o casamento? Se prepara para ele. Imagina a melhor coisa da sua vida. Eu vou falar algo sobre autossugestão aqui, vocês vão entender o que eu quero dizer.
rapidamente. Eu já contei isso em vídeos anteriores, não agora nessa sequência de vídeos, mas uma coisa muito para trás. Eu vou contar de novo para vocês entenderem melhor ainda o que é autossugestão. Eu e minha esposa já fizemos uma diversidade de viagens e toda vez que a gente fazia uma viagem, a gente arrumava um motivo para arrumar problema, sabe? Todas as vezes a gente arrumava um probleminha, eu e ela. A gente discutia por alguma coisa, a gente queria fazer algo, eu queria de um jeito, ela queria de outro, e a gente arrumava um jeito de macular a nossa viagem, porque alguma coisa tinha que vir de negativo naquela viagem. E quando as coisas negativas acontecem, eu não sei se você é assim, mas muitas vezes a gente, quando acontece algo negativo com a gente, é tipo assim, tiveram 10 coisas boas numa viagem, teve uma ruim, a gente se lembra da ruim. A gente fica olhando para a coisa ruim e lembrar, aquela viagem foi, mas teve aquilo lá que aconteceu. Não sei se você é assim, muita gente é assim, e eu e minha esposa éramos assim. Em 2022, a gente estava indo, estava falando de Porto de Galinhas, eu me lembrei disso, né? Em 2022 a gente estava indo por Pernambuco visitar minha sogra. E toda vez que a gente ia para lá, a gente tinha um probleminha. E aí eu falei para minha esposa, 2022 foi a última vez que a gente fez uma viagem para ter problema. Eu disse para ela o seguinte, olha, nós não vamos discutir por nada. Nada que acontecer vai tirar a nossa alegria. Nós estamos indo viajar. É um momento de muita alegria. Então, o que nós vamos fazer? Nós não vamos permitir que nada tire a nossa energia positiva. Nós vamos viver a melhor viagem que nós vamos fazer. E lá vamos nós fazer essa viagem. E aí, saímos com tempo para o aeroporto, que eu geralmente andava atrasado em tudo que eu ia fazer. Aí eu falei, não, vamos sair cedo, vamos com calma, para a gente não ter problema. Saímos cedo para o aeroporto, fomos para o aeroporto. Chegamos lá com bastante antecedência, tipo quase umas 3 horas de antecedência, tranquilão. Aí chegamos no aeroporto, nos encaminhamos para entregar ali as nossas malas no guichê. E quando a gente foi entregar nossas malas, a gente descobriu que eu tinha pago pelas bagagens, mas não constava que eu tinha pago pelas bagagens. E aí constava que eu tinha pago pela bagagem de volta, não pela de ida. E eu falei para a mulher, insisti, abri a minha compra, mostrei para ela. E ela disse que eu tinha algo impresso para demonstrar aquilo. Eu falei, não, pô, a gente faz as coisas online justamente para não ter nada impresso, né? Enfim, não teve jeito. Ela olhou para mim e falou, não tem jeito, se você quiser despachar as bagagens vai ter que pagar. Eu falei, beleza. Aí eu olhei para ela e fiz assim, a gente de vez em quando dá uma de doido, né? Ô moça, nada vai tirar a minha alegria dessa viagem. Eu tenho que pagar, me diz onde é que eu tô ansioso para pagar. E lá fui eu, feliz da vida. A gente ainda tinha um bom tempo, porque chegamos adiantados. E aí quando eu fui para a fila do outro guichê, porque eu não podia pagar no guichê que eu estava, tudo bem? E aí lá vai eu para fazer o pagamento daquela bagagem. E uma fila, tinha umas 8 pessoas na minha frente. E teve alguma coisa que aconteceu com uma das pessoas que estava na minha frente. Demorou. E minha esposa começou a ficar nervosa, aí eu chamei ela. Falei assim, vem cá. Não faz isso não. Nós prometemos que nada ia tirar a nossa paz, e isso não vai tirar a nossa paz. Pega as crianças, senta ali, come alguma coisa com as crianças. E vai ficando tranquilo que vai dar tudo certo, não vai dar nada errado. Aí eu cheguei, chegou na minha vez, bem apertadinho o tempo, mas chegou na minha vez. E eu paguei aquela passagem, aquela bagagem, né? Paguei e ainda dei risada. Falei, eu tô pagando feliz da vida. E tamo tranquilão, muito bem. Quando chegamos dentro do avião, olha que coisa interessante. Eu feliz da vida, porque eu estava lá dentro, eu estava indo viver dias de alegria. Então, nada de tristeza, nada de ficar nervoso. Quando eu entreguei, quando a gente entrou no avião, que sentamos, antes mesmo da gente colocar o celular no modo avião, chega a notificação que a Gol estava devolvendo o dinheiro das bagagens que eu tinha pago. Não a que eu paguei no aeroporto, a que eu tinha pago lá no site. E aí, eu olhei para minha esposa e falei, tá vendo? Só queria tirar nossa paz, vamos viver nossa vida. Muito legal. E a gente foi, e aí aconteceram um bocado de coisinhas que teriam tirado nossa paz. Eu vou falar sobre isso, porque senão vai ficar longo demais o vídeo. Mas foram acontecendo várias coisinhas. Mas tudo que acontecia, a gente olhava um para o outro e dizia, nada vai tirar nossa paz. Foi a melhor viagem que nós fizemos. Tranquilos, sossegados, nada tirou nossa paz. A gente foi e voltou uma alegria só.
que foi tudo isso? Autossugestão. A gente não permitiu que a nossa mente acessasse aquelas coisas que geralmente a gente acessa para o lado negativo. A gente permitiu que a nossa mente acessasse só o que é de positivo. É sobre isso que eu estou falando, sobre autossugestão. As coisas vão acontecer na sua vida de um jeito ou de outro. Você vai viver coisas esse ano. Você pode viver as coisas da melhor maneira se você se autossugestionar. Então, para o vídeo de hoje, simples assim. Tenha fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, acredite que vai acontecer e trabalhe para isso acontecer. Não só acredite não, trabalhe. Siga em frente, porque você é capaz de fazer, eu sou capaz, nós somos capazes de fazer. E é a prova das coisas que se não veem. Quem tem fé, para quem tem fé, as coisas já estão acontecendo. E agora, não é amanhã, não é depois, elas estão acontecendo e agora. E se já está acontecendo, sugestione a sua mente para viver da melhor maneira possível. Não importa qual é o seu sonho, qual é o seu desejo, seu objetivo, o seu propósito para o ano de 2026. Comece a dizer para você mesmo que as melhores coisas acontecerão e que tudo que acontecer vai ser incrível, fantástico e maravilhoso. E imagine o jeito que você realmente quer viver isso. Se você fizer isso, a sua mente subconsciente vai trabalhar ao seu favor. E quando a sua mente consciente trabalha a seu favor, nada te segura. Bora fazer? Eu me arrepiei de novo. 2026 vai ser um ano incrível. 2026 nós vamos viver de propósito. Curte esse vídeo ficou bom demais. Tem hora que eu faço o vídeo, eu falo assim, meu Deus, como esse vídeo ficou bom. É pra mim, dá uma alegria, uma coisa, satisfação. Se eu puder, eu mesmo dou um like no meu vídeo aqui, like. Dá um like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e tenha fé que 2026 vai ser um ano que nós vamos viver de propósito. Bora? Bora!